Olá, sejam muito bem-vindos ao Patrimônio Cast, esse podcast que é um projeto nosso para levar a educação patrimonial para as pessoas, para as famílias, informações que são muito relevantes para a proteção do seu patrimônio e para o cuidado com a sua família. Meu nome é Alex Ferreira Leite, eu sou advogado, especializado em Direito Patrimonial da Família, Direito Sucessório, e eu estou aqui com as minhas sócias, que também trabalham nessa área, e vão se apresentar para vocês. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Renata Ribeiro, eu sou advogada, e para mim é um prazer enorme, muito gratificante estar aqui apresentando esse podcast sobre planejamento patrimonial, não é, doutora Márcia? Com toda certeza, doutora Renata. Para você que ainda não me conhece, eu sou Márcia Cristina, advogada especialista em planejamento patrimonial, em holding familiar. E a gente está aqui, olha, com os nossos sócios, sempre trazendo para você semanalmente, toda sexta-feira, um episódio novo que vai tratar exatamente sobre planejamento, sobre estrutura familiar, como é que você deve deixar tudo organizado. Antes da gente começar, vou te pedir para você se inscrever no nosso canal, dar o joinha, acionar lá, deixar aquele sininho ali ligado, porque toda vez que a gente posta alguma coisa, você vai saber. E eu tenho certeza que com isso, você e a sua família vão ficar sempre, olha, antenados, sempre sabendo das últimas novidades, que inclusive nós vamos começar hoje sobre isso. A gente vai falar sobre uma resolução do CNJ, não é, doutor Alex? Exatamente. Esse tema pode parecer um pouco mais técnico, mas na realidade não é. A gente vai trazer para você, que está nos vendo, de forma muito informal, as alterações que aconteceram na resolução 35 do CNJ, que é uma resolução que atua muito na sua vida e você nem sabe. Então a gente vai estar te trazendo essa questão para você ter um pouco mais de compreensão, um pouco mais de inteligência patrimonial na sua vida. Mas vamos lá. O que essa resolução 35 ela alterou? Ela alterou o Código Civil, ela vai alterar procedimentos do Código Civil no que tange a inventário, no que tange a divórcio e no que tange a venda de bens dentro de inventário, tudo na modalidade extrajudicial, que hoje é a modalidade que a maioria dos advogados, que a maioria das pessoas que trabalham nessa área aconselha você a fazer, ou a sua família fazer, porque ela é mais célere, ela é um pouquinho mais barata e você tem um controle maior das ações em cima do teu patrimônio, em cima daquelas soluções que você quer dar. Vamos fazer o seguinte, doutora Renata, vamos falar um pouquinho sobre como é que essa coisa surgiu, como é que essa coisa de inventário extrajudicial surgiu e da onde veio essa atitude do CNJ de regular essa matéria. Pois é, porque na verdade o regramento jurídico, antes a obrigatoriedade era do inventário ser judicial. Então somente podia ser feito o inventário judicial. Depois, passado um tempo, foi permitido em algumas hipóteses específicas previstas em lei que o inventário pudesse ser extrajudicial. Mas aí, nesse caso, não deveria haver litígios e as partes deveriam ser capazes. Essa era uma questão importante. E perceba que essa resolução é muito interessante, que ela não mudou o Código de Processo Civil. Os artigos que falam sobre o inventário extrajudicial não mudou. Então, a gente tem que acompanhar tanto a doutrina quanto a jurisprudência para entender como é que vão ser feitas essas alterações na prática. Isso é bastante importante a gente entender, né? E lembrando que na data que a gente está gravando esse podcast, essa resolução ela ainda não foi publicada, mas ela já está perfeita e acabada. Ela vai ser publicada e vai entrar em efeito no universo jurídico. Então, dependendo do momento que você está nos vendo, nos escutando, ela já está atuando ou ela não está atuando. É importante a gente agora dividir em assuntos que são do seu interesse. Que a gente, assim, o mote do nosso projeto aqui do podcast é não levar para você juridiquês, não levar para você nenhuma informação complicada. Então, em vez de te dar o juridiquês da coisa, a gente vai pontuar as situações que a sua vida vai ser afetada por essa questão. Então, vamos lá. A primeira situação que a gente vai trazer é a questão do inventário extrajudicial. O que é o inventário extrajudicial? É o inventário que você vai fazer no cartório de notas, como a doutora Renata explicou agora. Então, primeiro, nós vamos fazer no cartório de notas. Qual é uma das questões que muito atinge o inventário, seja judicial ou não, que essa resolução já veio resolver? Que é muito comum quando a gente está fazendo um projeto de planejamento patrimonial, e é para isso que ele serve, inclusive.
você vai começar a atuar no inventário, você vai começar a ter que fazer um inventário de um parente que não está mais aqui, e se você não tem dinheiro, você fatalmente tem que vender um bem, você tem que vender um dos ativos desse inventário para pagar todo o processo. Porque, como a gente já falou aqui várias vezes, seja em palestra, em seminário, seja em próprios episódios do podcast, você vai perder entre 15% a 40% do teu patrimônio se deixar ir para o inventário. E como é que isso chega a 40%? Quando você não tem a liquidez necessária e começa a ter que vender ativo. E aí envolve ganho de capital, envolve várias coisas que num episódio específico a gente até trabalha, mas agora a gente não vai falar não. Agora quem vai conversar com a gente um pouquinho é a doutora Márcia, que ela vai começar a explicar como é que é essa coisa de venda de ativo, em especial patrimônio imóvel, no inventário extrajudicial, que foi talvez a grande mudança que o CNJ está trazendo agora na Resolução 35. Então, meus amigos, olha só, a Resolução número 35 vem ali dizendo sobre o inventário extrajudicial. Só para a gente lembrar, vai ter inventário se as pessoas que faleceram tiverem o quê? Bens, certo? Então, se a gente está tratando de inventário, a gente está tratando de bens que a pessoa que faleceu deixou e que, portanto, seus herdeiros deverão ter que fazer o procedimento. Como a doutora Renata já havia falado, antes só podia ser judicial, depois passou para extrajudicial e agora todas as formalidades que haviam lá no inventário extrajudicial, ou seja, as partes tinham que ser capazes, isso agora foi banido. Vamos falar primeiro dos imóveis e vamos perceber se essas transformações, se realmente elas serão efetivas, tá ok? Porque uma coisa é a gente colocar uma ideia no papel, a outra coisa é a efetividade disso. Então vejam bem, digamos que os senhores tenham lá os imóveis, tá? E na realização deste inventário extrajudicial, ou seja, no cartório de notas, há a necessidade da venda de um imóvel, não é? Como é que a gente vai ter que fazer isso? Então, pensa o seguinte, numa universalidade de bens, tá? Digamos que o falecido deixou ali 5 imóveis. Para tocar esse inventário, porque tem muitos custos, como a gente sabe, é necessário vender um desses imóveis para poder continuar com esse inventário extrajudicial. Quais são os requisitos que o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, colocou lá no regramento para que se faça? A primeira dela, tem que fazer o esboço da partilha de bens. Ok, então é necessário sempre que você tenha o quê? Um advogado, porque o advogado ele é indispensável, senhores. Então não pensem que o CNJ colocou lá, que agora vai poder ser extrajudicial, que o senhor e a senhora podem ir desacompanhados de advogados. Isso não há possibilidade, tá ok? Até porque nós, como advogados, estamos aqui para garantir que a lei seja efetivamente posta e cumprida, tá ok? Então vamos lá. Primeira coisa, o esboço de partilha de bens. Resolveu vender um imóvel. O que vai ter que fazer vai ser justamente a emissão da guia do ITCMD. E nesta emissão da guia do ITCMD, quando você fazia antes, ou ainda como você ainda faz, porque foi que o Dr. Alex falou, essa resolução ainda não foi publicada, tá? Você colocava no nome de um dos herdeiros, que geralmente é o inventariante. Desta vez não vai ser assim. Esta guia terá que sair no nome de todos os herdeiros. Então, com o esboço de partilha daquele bem, vai se fazer uma guia de ITCMD onde todos serão corresponsáveis, ou seja, todos terão a responsabilidade sobre o pagamento daquilo. Vai ser dividido, cada um tem que pagar? Sim, mas se um não pagar, todos os outros vão responder por aquilo, problemas. Não é isso? Pelos mesmos problemas, ou seja, o problema não acaba, tá ok? E ainda tem mais uma coisa, o inventário tem que dar uma garantia o quê? Imobiliária ou uma garantia de dinheiro. Gente, pensa bem, olha só, quando a gente já tem um inventário extrajudicial, que todos são maiores, que todos ali têm condições de arcar, já é um pesadelo, porque você tem todo um custo emocional, você tem todo um custo formal. Imagina nessas situações em que foram postas para o CNJ. Será que isso vai funcionar? Como é que a gente vai pensar nisso de uma maneira mais efetiva? Então, a gente tem essas três questões que são 3 problemas, tá? Porque se um herdeiro não paga, os outros vão ter que pagar. E aí já vem a briga.
Por isso que a gente fala que pensar e planejar é tudo na vida, tá? Quando a gente não pensa, né? Como diria meu avô, o corpo padece. Meu pai também sempre dizia isso. Acho que era para eu não fazer nada de errado, não é? Se o imóvel não for vendido, o imposto já está lá lançado. Se o imposto já está lá lançado, isso quer dizer que o quê? Você não pagou o imposto, vai gerar juros, vai gerar correção e todos serão coobrigados. E pior, seu nome fica lá inscrito na dívida ativa do Estado. Então, se o senhor, por exemplo, é um comerciante, tá? E lá a sua esposa faleceu e deixou lá um bem, e o senhor divide lá com seus filhos, um dos filhos não paga, o senhor, como comerciante, depois vai ter uma série de problemas, porque o seu nome vai estar lá inscrito na dívida ativa do Estado, não é? Então, gente, a gente tem que pensar muito bem como... o papel aceita tudo, não é? A gente costuma dizer isso. Mas e o procedimento disso? Como é que vai se dar? Não é mesmo? E agora eu vou passar aqui para o meu sócio Alex aqui, para ele dizer o seguinte: aqueles valores que ficam lá, doutor, no banco, que já são um problema para a gente, como é que fica agora em relação a isso? Também uma inovação que eu sinceramente acho que na prática vai ser muito complicado de ser realizada, é que agora os levantamentos de dinheiro, quando esse espólio tem investimentos, conta bancária, e aí acaba que o dinheiro fica bloqueado por conta do óbito, esses levantamentos de dinheiro não vão precisar mais de um alvará. Eles podem ser feitos pelo inventariante do inventário extrajudicial. Só que na prática isso é um pouco complicado. Por quê? Porque hoje, né, como é que funciona um inventário comum? Quando você tem o óbito e essa pessoa tinha dinheiro em banco, investimento ou qualquer tipo de outra numerário, você tem que levar para o processo de inventário o extrato do dia do óbito. Não é qualquer extrato, é o extrato do dia do óbito. Porque a partir desse valor que é apresentado, que são calculados os impostos, as taxas, essa coisa toda. E essa coisa que é relativamente simples, que é você levar um extrato para o processo de inventário, o banco, na prática, já te causa muito constrangimento. O advogado tem que, literalmente, rebolar para pegar essa informação do banco, que é um direito do cliente. Quando o cliente vai no banco, o banco não necessariamente ele autoriza de cara. Aí você tem que acabar levando um comunicado do FEBRABAN para que o banco autorize a emissão desse extrato. Então, quando a gente começa a pensar nessas dificuldades, essa coisa do banco autorizar levantamento de dinheiro meramente porque o cara é inventariante, na prática eu vejo isso aí com um pouco de ressalva. Não é, doutora Renata? Não, é interessante, porque o cruzamento de dados ele é feito de uma maneira muito rápida com a instituição, com o óbito, né? A instituição bancária. E aí as pessoas às vezes até comentam, não, mas se eu tiver a senha, a gente até atendeu, né? Recentemente, um cliente falou, não, mas se eu tiver a senha dos meus pais, eu já posso movimentar a conta ali sem precisar fazer o inventário. Seria ótimo se fosse assim, mas a gente sabe que essa não é a realidade. Não. Então, levantar esses valores não são tão fáceis assim como as pessoas pensam. Exatamente. E é crime, né, doutora? Não, além de crime, você não vai conseguir fazer a declaração desses valores no teu imposto de renda, porque você não vai ter a origem deles para comprovar. Deixa eu voltar aqui, doutora Renata, porque é um ponto que a Márcia ela levantou. E eu acho interessante esmiuçar melhor, que é o seguinte: essa coisa do lançamento não, da criação da guia do ITCMD, que na realidade é um lançamento tributário por homologação, que as pessoas não sabem e não têm obrigação de saber. E a gente aqui não vai entrar com juridiquês, mas a verdade é, quando você gera a guia de pagamento do imposto, na realidade você está se comprometendo com este pagamento. Exato. Por quê? Alguns estados você pode simular. Outros estados você pode lançar a guia e depois cancelar. E tem outros estados que nem cancelar, lançou, já era. E isso tem um impacto, não só na pessoa do inventariante, como também na pessoa, no patrimônio do espólio. Discorre um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é interessante alertar as pessoas desse risco que eles ainda não estão bem atentos.
Na verdade, as pessoas, por isso a importância do advogado, né? Claro. Porque às vezes as pessoas querem... outro dia até ouvi uma pessoa na internet falando, não, é só... Eu vou contratar um despachante para fazer e depois o advogado só assina. E eu falei, olha o risco que você está correndo de uma pessoa ali que não pega e arrola todos os bens, a gente não sabe quais são os ativos, qual é o passivo daquilo ali, quais são as dívidas. É um risco muito grande que as pessoas têm. E até com os impostos, porque é difícil, quando você não paga os impostos de maneira correta, isso pode gerar juros, gera multas, é bem complicado para a família de modo geral. Isso tem que ficar bem claro, juros e multa. E, Márcia, olha só, você também trouxe um outro assunto que é importante alertar para esse povo aí, que é a questão da garantia que o inventariante tem que dar no inventário. Porque quando a gente está explicando aqui que você pode fazer agora sem alvará, e eu queria que você explicasse para o pessoal exatamente o que é esse alvará, para eles entenderem a diferença. Você vai fazer um levantamento de um ativo do inventário sem alvará, não é solto. O inventariante tem que colocar uma garantia do inventariante, para fazer esses levantamentos sem alvará. E isso tem um impacto muito significativo, não só no inventário, como para o inventariante, a pessoa dele. Porque ele está colocando um patrimônio dele no jogo. Que antigamente não... Isso é a grande inovação disso tudo, porque antigamente o inventariante não garantia nada. Explica um pouquinho, pessoal, que eu acho que isso tem que ficar bem claro na cabeça deles também. Vamos lá. Socorro, né? Socorro. Vamos lá, gente. Essa resolução do CNJ diz o seguinte acerca da venda e acerca da garantia. Vamos voltar lá. A pessoa faleceu, deixou 5 bens e a família resolveu fazer o inventário extrajudicial conforme está dizendo ali a resolução número 35, ok? Chegaram à conclusão que seria necessário a venda de um imóvel justamente porque eles não têm como arcar todos os custos daquele inventário, porque lembramos que inventário tem custos com certidões, custos com cartório de notas, custos do próprio ITCMD, custos do advogado, custos de registro de imóveis e alguns outros tantos. Muito bem, os 5 principais são esses. Resolvemos então, digamos que seja aqui, a nossa família aqui do Patrimônio Cash. Resolvemos vender um imóvel, ok? Bom, se fosse lá no judicial, a gente teria que pedir o quê? Juiz, assina aqui porque eu quero vender esse imóvel para poder pegar e tocar o inventário. Mas o CNJ disse que a gente pode fazer isso extrajudicialmente. Portanto, a gente não precisa do aval do juiz, tá? Digamos aqui que nós somos, como vocês sabem, todos maiores e capazes, ok? Resolvemos vender este imóvel. Quando a gente faz lá o inventário, tem a figura do inventariante. Este inventariante, ele é o responsável pelo inventário. Ok, fizemos lá aquela minuta de esboço, resolvemos vender o imóvel. Ótimo. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é a guia de lançamento do ITCMD, ok? Onde nós 3 constaremos nessa guia. Se o imóvel é comum a nós 3, então 1/3 para cada um aqui de pagamento referente a este patrimônio. Só que o meu sócio e amigo Alex, ele é o inventariante. E o CNJ diz o seguinte, ok, vocês querem vender para pagar o inventário? Sem problema nenhum, mas olha só, o inventariante tem que dar uma garantia pessoal. O que é uma garantia pessoal, gente? É um imóvel que esteja no nome dele, somente no nome dele, que não pertence àquele bojo da herança, aquele conjunto patrimonial que alguém lá gostava muito da gente e resolveu deixar para o nosso escritório, tá? Então, veja bem, nossa relação aqui, além de ser de sociedade, é de amizade. Mas digamos que eu vou dar um exemplo simples para o senhor, tá? O senhor pegou, deixou lá tudo para o nosso escritório. Olha que felicidade, não é? Pois é, a Alex é inventariante, nós 3 somos sócios. Uma de nós 2 aqui vai embora para o outro mundo. Quem é que vai responder por esta guia que não foi paga? Ou seja, um deles vai ter que pegar, um de nós aqui vai ter que pegar e essa obrigação, subrogar essa obrigação de pagar, tá ok? Segundo ponto, sem o pagamento dessa guia, não é possível fazer a venda do imóvel. Terceiro ponto,
sem a venda deste imóvel, a garantia que o Alex deu não é retirada desta obrigação. Ou seja, ele fica amarrado com aquele imóvel que ele deu em garantia, porque ele é o inventariante e tem a certeza de que tudo será vendido, ok? Alguém mais vai ter que pagar uma guia de ITCMD, esse terço aí, tá ok? E daí vem tantos outros problemas. Então foi o que eu falei, a resolução da CNJ, a princípio, é linda. A princípio, ela traz muitas soluções. Só que, gente, o dia a dia é diferente. E a gente fala muito isso para cada família que nos procura. Porque a sua história é diferente da história do seu amigo, é diferente da história do seu tio, da sua tia. É diferente. A sua história é única. Então, é por isso que a gente vê família a família, história a história. Então, da mesma forma que eu contei aqui, de uma forma bem tranquila para vocês, como é que é essa garantia, como é que é essa venda, transporta isso agora para sua família e pensa bem se é bom ficar nessa resolução do CNJ aí, tá ok? Lembrando que no inventário a venda ela já é desvalorizada, né? Por isso que a gente sempre fala do planejamento patrimonial como forma de evitar o inventário. A gente sabe que a venda no inventário tem ali um deságio de em torno de 20%. E olha que a gente já atendeu casos aqui de até mais do que esses 20%. Então, imagina com todos esses problemas de guia, de TCMD, de lançamento. E aí a pessoa que quer comprar o imóvel, o comprador fica ali naquele aguardo com todas essas incertezas. Será que ele vai querer comprar por aquele valor justo que os herdeiros acham que é? Tem até essa questão também que é importante as pessoas terem em mente, né? Com toda certeza. Aproveitando até que você comentou essa questão do inventário, uma outra novidade que eu tenho até minha opinião, mas eu vou esperar vocês darem a de vocês primeiro, é essa novidade de que agora no cartório de notas você vai poder fazer inventário com menor ou com incapaz, que é uma alteração direta do artigo 610 do Código Civil, que falava que essa era uma das situações que você não podia fazer no cartório de notas. E agora pode. Eu tenho a minha opinião sobre essa questão aí, mas eu vou dar no final. O que você achou disso, Renata? Na verdade, antes da resolução, na verdade, o código, ele previa, o nosso ordenamento jurídico, ele previa que em casos de menores ou incapazes, o inventário ele tinha que ser judicial, independente de haver ou não ali alguma composição amigável entre os herdeiros. E aí, até mesmo para a segurança do incapaz e do menor, era importante essa questão. Então, o inventário, nessas hipóteses, ele era judicial. E aí precisava, quando o inventário é judicial, ali quando tem interesse de menor e incapaz, a participação do membro do Ministério Público. É importante que ele esteja ali averiguando se os interesses do menor ou do incapaz estão sendo defendidos. Isso era importante. E agora, com essa novidade na resolução, nessa alteração, é possível que seja feito o inventário extrajudicial, mesmo havendo menor ou incapaz. Só que aí, é aquilo que a gente comentou de diferenças da prática e da teoria. E a gente tem que aguardar como vai ficar a doutrina e a jurisprudência. E eu não sei se a família vai querer que essa seja a opção. Porque o que acontece? No caso, o menor e o incapaz, ele vai ter que ficar ali dividido. Os bens vão ter que ser divididos em partes iguais entre os herdeiros. Então, todos eles vai ser em condomínio essa divisão ali. E aí, se quiser vender, como é que vai ser essa venda? Aí vai ter que ser, então, levado ao Poder Judiciário para autorizar. E, além disso, o MP vai precisar ser ouvido antes de qualquer coisa ali para saber se estão garantidos esses interesses. Vai ser defendido? E o que o MP vai fazer? Vai só autorizar e dar o ok? Ou ele vai ter que assinar? E se ele assinar, como é que vai ser esse prazo para fazer tudo isso? Quanto tempo vai demorar? Essa resolução não determinou prazo. Então, a gente não sabe quanto tempo vai demorar, se vai ser rápido ou não. E aí, se o MP fala, não tem, os interesses não estão sendo garantidos, tudo que já foi pago, os valores, tudo isso que já foi feito, já vai ter que ser pago mais valores ainda? Quanto vai ficar esse inventário com esse menor e esse incapaz? Será que essa realmente é a melhor opção para aquela família? Porque a gente não sabe, e todo mundo sabe aqui, né, que quando tem um inventário judicial, quando tem menor e incapaz, demora muito. Demora, porque tem que... E assim, é justo que o Ministério Público seja ouvido, sim. Mas imagina todo esse problema. Como é que vai ficar isso? Correto? Eu acho assim, vamos lá. A minha opinião específica sobre esse ponto.
A Resolução 35 ela trouxe a capacidade de se fazer um inventário extrajudicial para o menor e para o incapaz. Num primeiro momento, parece que eu acelerei com o processo, porque bem ou mal eu estou fugindo do judiciário, que é aquela coisa dos inventários ficarem há 10, 15 anos. Agora, na prática, o que a gente já viu no escritório é que é muito comum que a situação de vida da família mude ao ponto de começar a ocorrerem algumas brigas em relação a patrimônio que numa situação outra não teria. Por exemplo, eu entro com um inventário que tem um menor, então eu vou criar, como a Renata falou, condomínio entre as pessoas. Né? Então, o pai ou o cônjuge sobrevivente, quem for o pai ou a mãe com os irmãos mais velhos, né? Só tem um menor no meu exemplo, eles estão em condomínio com uma casa, por exemplo. Precisou vender a casa, se for um menor incapaz, né? Mas incapacitado pela idade, não por nenhum problema mental, o pai pode autorizar, porque a lei autoriza que o pai dê. Só que, se você não leva isso para o judicial, para que o MP dê também a autorização, esse menor, quando ficar maior, pode reclamar judicialmente do porquê daquela perda patrimonial dele. E as pessoas não sabem disso, não se ligam nisso. Quando a incapacidade ela é intelectual, aí pior ainda, não tem nem como fugir. Você vai ter que levar no judiciário para fazer essa aferição. O MP vai ter que dizer lá que pode ou não. E aí pior, às vezes ele vai dizer também o que você vai fazer com o produto daquele dinheiro. Porque é muito comum, por exemplo, quando você desfaz uma doação, que é o carro-chefe lá do nosso escritório, é por isso que a gente, na maioria das vezes, não indica a doação com reserva e usufruto para fazer planejamento patrimonial, porque às vezes quando está envolvendo um menor ou envolvendo um incapaz, o Ministério Público autoriza aquela dissolução da doação, só que manda você colocar o produto daquela venda, por exemplo, do imóvel em um outro imóvel para aquela pessoa. E aí você acaba não tendo o objetivo que você queria quando resolveu vender aquele patrimônio. Então, assim, essa para mim é um caso claro de que parece que foi uma coisa legal, mas por conta da prática dos atos, vai ser caótico. Quase nunca você vai conseguir exercer na prática um inventário extrajudicial com um incapaz, por exemplo, ou com um menor. Diante de todas essas problemáticas que isso vai trazer para você no futuro e não no presente, quando você estiver realizando aquele ato. Eu queria falar mais uma coisa também sobre essa questão na resolução número 35 do CNJ em face da venda, né? Da venda não, da partilha quando se tem menor, não é? Vamos para a vida atual, para a vida. Aliás, não é vida atual, há muito tempo que é assim. Muitos pais têm filhos que não são conhecidos dentro do casamento dele. Então, o pai ou a mãe, tá? Falecem. Aí faz aquela estrutura lá, com o filho, com os filhos menores daquele casamento. Divide. Pede autorização para o juiz, o MP dá o aval, vende o imóvel. Daqui a pouco, o filho, fora do casamento, seja da mulher, seja do homem, porque isso não é uma condição sine qua non que seja do homem, tá, gente? Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Ok, vem o filho lá de fora. É porque geralmente fala que a mãe sabe que teve filho, mas o pai não sabe, né? É por isso que, enfim, mas tirando essa questão, vem o filho lá e fala assim, tem um direito nisso aí. E ela era minha mãe. Ele era o meu pai. E aí? Dá para trocar o pneu do carro com ele andando? Não dá, gente. Mas também, Márcia, não dá para prever todas as possibilidades. Concordo que não, mas há de se ter o quê? Razoabilidade, não é? Nós vivemos num mundo em que as coisas acontecem, efetivamente. Como que vai se fazer? Então, gente, realmente, mesmo que tenha, mas tem o MP e tal, filho é filho. Reconhecido ou não, porque ele pode ser reconhecido a qualquer momento. É um direito que não perece, é um direito que não morre, tá? Olha o problema. Problema feito, né? Então, acredito que também nessa seara, o CNJ, nessa resolução, não responde a muitos porquês, não é? E vai deixar muita gente aí de mãos abanando, não é?
E a resolução, ela tem uma outra questão também, essa resolução 35, de que a gente não sabe como os cartórios vão atender a todas essas mudanças. Exato. A gente não sabe como é que o cartório, ao receber, o que ele vai fazer no caso do menor incapaz, se ele vai enviar para o MP só um esboço da escritura, ou se ele então vai já enviar a escritura já lavrada. A gente não sabe qual é o prazo que vai ser para esse envio. Nada disso está determinado. Está validado, né? Exato. A resolução 35 trouxe agora 2 itens que eu acho assim de uma ingenuidade legislativa que me espanta. E eu também quero saber a opinião de vocês. A minha eu digo só no final. E aí já passando a bola aqui para Renata, é a questão do reconhecimento de união estável mediante inventário extrajudicial. Discorre um pouquinho, explica um pouquinho para eles como é que essa situação pode acontecer e por que você acha, ou se é que você acha que isso não vai dar certo. É importante também as pessoas entenderem a importância de regularizar o estado civil delas. Sim. Isso aí. As pessoas esquecem de regularizar o estado civil. E aí, isso implica nas questões patrimoniais da família. Né? A gente até atendeu recentemente uma cliente que falava exatamente disso. Não, mas e se eu me divorciar? Como é que me casei depois, mas eu já mudei o regime de bens? E tudo isso é uma diferença que as pessoas não olham as implicações que tem no patrimônio das famílias, né? Isso é importante comentar, que as pessoas não se atentam para isso. O casamento, sem contar com nenhuma teologia, tá? Sem contar com nenhuma questão religiosidade, a função dele é de divisão patrimonial. Quando o contrato de casamento, o objetivo dele é, dentro daquele núcleo familiar, fazer uma correta divisão do patrimônio que aquela família vai criar. Então, assim, quando você tem patrimônio e não regulariza seu estado civil para casado, ou até o contrário, quando você deixa... É muito comum hoje em dia o pessoal deixar para lá, separa de corpos e não faz separação, não faz nada, deixa para lá. E aí, quando o cara não tá mais aqui, ou a mulher, que isso aí não é também nenhuma particularidade masculina, é que vem a problemática, porque você vai fazer um inventário e aí, quem é que é beneficiário daquele patrimônio? Às vezes o cara já tá com uma outra pessoa há muito tempo, né? E em situações que não são nem surpreendentes, essa segunda pessoa perde tudo, porque não está regularizada. Quem é você, né? Quem é você, exatamente. Mas voltando aqui, que foi só um parêntese rápido, essa questão do reconhecimento, como é que ela funciona? Na verdade, isso também vai implicar em questões de como vai ser feito esse reconhecimento, porque as pessoas não têm, às vezes, conhecimento de que há uma união estável. E aí, qualquer um pode abrir o inventário, a verdade é que qualquer interessado legitimado pode abrir o inventário. Quando isso é feito, de repente, aquela pessoa não tem ascendentes e descendentes, ascendentes pais e mães, descendentes dos filhos, mas ela tem uma união estável, e então, nesse caso, mas que os sobrinhos, os primos, os irmãos não têm conhecimento disso, então eles fazem a abertura desse inventário, e aí o que acontece? Eles já têm a divisão, pensando como vai ser feita aquela divisão da herança, e aí se descobre depois que tem uma união estável. Como é que vai ficar isso com essa alteração da resolução? Como é que vai ficar isso? Porque será que eles vão concordar em fazer essa divisão? Porque vai ser totalmente alterada aquela divisão de bens ali. Será que eles vão concordar e vai ser tudo amigável? A resolução 35 diz que os irmãos têm que concordar, né? Os irmãos ou os sobrinhos, o que tiver ainda de colateral, né? A gente sabe, ascendentes, descendentes, colaterais, né? Não tem filhos, não tem pais, muito menos avós, então são os irmãos, não é? É daquela pessoa que faleceu. Tem que dizer, não, meu irmão tinha sim uma união estável com essa pessoa. A minha irmã tinha uma união estável com aquela pessoa. Gente, nós estamos falando de patrimônio. Nós estamos falando de dinheiro. E nós estamos falando de relações. Quando nós falamos sobre relações, se você mantém uma relação com uma pessoa, faça com que aquela relação seja ok perante o direito brasileiro. Porque se você faltar, aquela pessoa que está com você, como disse o Dr. Alex, vai ficar no zerado.
Porque, deixa eu te contar uma coisa, quando a gente fala de dinheiro, só fecha a porta e aí é uma brigalhada que vocês não têm noção. A gente já teve no nosso escritório casos que a gente teve que fazer divórcio, que as pessoas estavam dividindo faqueiro. Ah, mas o faqueiro era de prata. Gente, é só um faqueiro. É só um faqueiro. Mas as pessoas fazem questão de tudo. Então, imagine o senhor ou a senhora que tem aí uma relação estável, uma pessoa que ama e tal, não sei o quê, constrói patrimônio com aquela pessoa. Se aquilo dali não tiver regulamentado, segundo a resolução 35, seu irmão ou sua irmã vai ter que falar que lá, olha, não, tinham sim. Será que vai falar? Não, fora que ainda tem a questão do reconhecimento de união estável. Ainda tem isso? Que é feito judicialmente, não vai ser mais feito. Só basta os irmãos concordarem com isso e vai seguir o inventário. São dúvidas que ficam e somente com o tempo a gente vai conseguir descobrir com a doutrina e a jurisprudência. Então, por que eu acho que isso não vai dar certo? Porque, veja bem, a resolução 35 fala o seguinte: qual é os requisitos para esse reconhecimento da união estável? Primeiro, você não pode ter herdeiros ascendentes ou descendentes em linha reta. Ou seja, você não pode ter filho, não pode ter pai, não pode ter avó. E aí, o que acontece? A sua herança, quando você não tem ascendente em linha, herdeiros em linha reta, elas vão para os colaterais, que são os laterais. Aí vai para um tio, vai para um primo. Só que, se eu reconheço que aquela pessoa tinha uma união estável com o falecido, eu excluo os colaterais. Na realidade, se o cara fala, não, realmente, meu irmão tinha uma relação com aquela pessoa, ou minha irmã tinha uma relação com aquela pessoa, e eu reconheço ela como herdeiro em linha reta, porque esposa, além de meação, é herdeira em linha reta, esse aparecimento do herdeiro em linha reta exclui o colateral. Então eu vou estar falando, olha só, eu estou perdendo todo aquele quinhão patrimonial que eu ganharia se ela não existisse. Então, assim, a pessoa tem que ser de uma honestidade, de uma justiça, de um valor enorme para isso acontecer. E a gente sabe que o normal, infelizmente, embora a gente acredite aí na honestidade do ser humano, e a gente acredita mesmo, mas a prática a gente vê que, assim, de graça, num cartório de notas, não vai nunca que a pessoa vai fazer isso. Assim, é muito difícil. Essa é uma situação que vai embolar no judicial. Porque vai se começar a fazer uma situação no cartório de notas, vai se parar, vai ter se gasto dinheiro aqui, né? Que tudo no cartório de notas paga, para acabar isso numa ação judicial que vai demorar algum tempo, né? E vai se gastar dinheiro no judiciário também. Então, assim, eu acho que isso, na prática, não vai pegar. Assim, vai ser exceção da exceção. Como a outra coisa, que é a questão do testamento. Isso aí. A questão do testamento. O que aconteceu? A resolução 35 trouxe uma confusão, vamos falar assim. Também acho. Do testamento. É uma confusão, né? Porque eu não vou dizer um passo para trás, porque na prática também não vai funcionar muito bem, mas o que eles trouxeram? Antigamente, quando você fazia um testamento, né, você necessariamente ou fazia um RAC, que é uma açãozinha de reconhecimento e abertura e cumprimento do testamento, RAC, por isso que chama RAC, ou então você cancelava ele no cartório, ainda vivo, você pode cancelar ele, ou então você deixava caducar. O que é caducar o testamento? É quando ele, por ele mesmo, ele não pode ser executado. Por exemplo, dois exemplos muito bobos. Quando a pessoa que você testou já morreu, então não tem para quem o testamento, ou quando o bem que você testou também não existe mais. Você já vendeu, você não tem mais aquele bem. Então também não tem como fazer, né? Beleza. E aí o que acontece? Nessas situações de cancelamento ou de caducidade, né, quando ele caduca, você não precisava nem comentar, faz o inventário no cartório de nota, resolve a vida do cliente e vai embora. Agora não, mesmo com essa cancelamento ou com a caducidade do testamento, você é obrigado a ir ao juízo. Você tem que fazer um RAC, que é uma ação judicial necessariamente, para o juiz falar, olha, ele está cancelado esse testamento aí. Não, esse testamento aqui ele não tem como ser exercido, ele está caduco, porque ou quem ia receber o bem já faleceu, ou não tem mais esse bem. Ou seja, você criou uma ação judicial prévia
a qualquer inventário no cartório de notas, que a vantagem é a celeridade e a rapidez, porque você tinha um testamento anterior. Ou seja, na prática isso não vai funcionar. Não, e a gente sempre fala de quanto o testamento ele é ruim quando tem que fazer inventário, porque uma fase antecedente, que agora com essa nova resolução, né, a alteração da resolução 35, ela vai ter que ser feito obrigatoriamente o RAC de testamento, e nesse tudo vai atrasar mais ainda, porque a gente fala, nossa, as discussões com o testamento já demoram para só depois ser feito o inventário. Então, ou seja, obrigatoriamente vai ser mais lento ainda. Por isso que quando a gente faz a divulgação, a gente tenta fazer a educação patrimonial das famílias, a gente fala o quanto o testamento para as questões patrimoniais ele não consegue resolver. Ele não é a melhor forma. Se você tem só essa opção, ela não é a melhor. O testamento traz muito custo, traz muita dor de cabeça para os herdeiros. Se você acha, muitas pessoas ainda têm aquela... acham que, não, deixei um testamento, está tudo resolvido. Pelo contrário, não está nada resolvido. Existem etapas a serem cumpridas antes daquele testamento poder ser efetivamente cumprido, muitas coisas a serem pagas e não se sabe se o testamento vai ser integralmente cumprido ou não. Por quê? Primeiro, o senhor não precisa, só chega lá no cartório e quero fazer um testamento. Ninguém tem a obrigação de lhe orientar se aquele testamento está correto, se a divisão dos bens que o senhor está fazendo está correta, se não está correta. Enfim, o testamento efetivamente é um instrumento muito ultrapassado e para uma coisa ou outra, um reconhecimento ainda é válido, mas para bem patrimonial, um testamento não deixa nada resolvido. Pelo contrário, deixa muita coisa a resolver, não é mesmo? Verdade. Olha, eu acho que não temos mais assunto sobre isso. A gente já falou quase tudo que tinha para falar de uma forma simples para a nossa audiência, né? Eu espero que vocês tenham gostado aí das nossas informações. Como a Márcia falou no início, se você puder curtir, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essa informação, para que mais pessoas descubram que é importante ter educação patrimonial. A gente agradece, porque tudo que a gente faz aqui é de coração para vocês, é sempre pensando no melhor para você, para sua família, para o seu patrimônio, para o esforço que você fez para conseguir adquirir o que você adquiriu. Ai, Deus do céu. Lá vem ela. Vamos lá, quem é que vai bater o martelo hoje? Na verdade, hoje eu quero bater o martelo para a novela Renascer. Meu Deus. Muito bem. Não, verdade. Muito claro bem. Pela primeira vez uma novela deu informação. Não, tem várias informações interessantes que a gente tem que saber absorver em cada lugar que a gente escuta. Isso é uma verdade. Então, vou bater o martelo para essa novela, porque justamente falou sobre holding familiar e da importância de deixar o patrimônio organizado com a holding familiar. Isso é verdade, isso é verdade. Olha, de uma forma muito única, eu também vou bater o martelo para a mesma coisa, porque unânime. Nós do time Holding Brasil, porque nós somos membros diamante do time Holding Brasil, nós somos os responsáveis em divulgar aqui no Brasil a holding familiar, o planejamento patrimonial. E o senhor e a senhora aí tem aí o Globoplay aí, dá uma olhadinha nessa novela que foi colocada, que eles explicam ali de uma forma bem didática também o que é um planejamento patrimonial, não é mesmo? Verdade, eu vou bater um martelo para eles, mas nesse ponto sim. Então nós três estamos batendo o martelo hoje para a mesma coisa, então... Meus amigos, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia para você, dependendo do horário que você está vendo. E esteja conosco no nosso próximo episódio, certo, doutor Renata? Exatamente. Isso mesmo. Um abraço e até breve. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.